Estamos de volta com Via Justiça, hoje com o tema Direito de Vizinhança e Comportamento Antissocial. Participam do programa o juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho, da Vara Única de Jaboticatubas, e o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, advogado Kênio Pereira. A gente sabe que as brigas nos condomínios são de todos os tipos e tamanhos, mas o que se deve fazer nestes casos? Ir à delegacia ou direto ao judiciário, doutor Carlos? Veja bem, Carla, eu acho que como todo problema jurídico, a pessoa que está enfrentando uma briga de condomínio, a primeira coisa que ela deve fazer é procurar um bom advogado. O advogado é que é o profissional abalizado para analisar o fato e ver qual o melhor caminho legal. Muitas vezes, apenas a confecção de um BO ou de um TCO e depois uma audiência no juizado especial criminal por causa de uma contravenção de perturbação de sossego, com a aplicação de uma multa, de uma transação penal no infrator, resolve a situação. A pessoa reconhece o seu erro e a situação pacifica. Conversar antes seria? Conversar também com pessoas bem educadas, pessoas bem situadas no mundo e que saibam se comportar, uma simples conversa resolve. Quem de nós nunca praticou, às vezes, um excesso num momento ou outro? Porém, nós temos pessoas que são renitentes, que acham que o seu direito é absoluto, que olham apenas para si mesmo, que são insensíveis à sua realidade. Então, a essas pessoas, muitas vezes, é preciso que haja uma ação judicial onde o juiz, o magistrado, as proíba, sob pena de multa ou até de apreensão de bens ou coisas, de praticar determinadas condutas. Mas o profissional que vai identificar o melhor caminho sempre é o advogado. Só lembrando, doutor Kênio, aquele povo fala no primeiro bloco, né? O rapaz fala assim, não teve jeito, tive que ir à justiça. São muitos os casos do pessoal indo nas justiças? São, mas eu acho que existe um maior número de casos de omissão, porque o que acontece, a Assembleia de Condomínio geralmente é uma situação um pouco desgastante. E pelo fato de haver um amadorismo, de constrangimento entre os condôminos, aquele problema não é conduzido de forma profissional, de maneira a resolver aquela pendência, aquele comportamento antissocial. É interessante que, às vezes, aquela pessoa que agride, ela prevalece na Assembleia e as pessoas boas vão para casa, quase não comparecem à Assembleia. Então, esse problema vai se agravando, muitas pessoas até com medo de ameaça, com medo de alguma retaliação. Eu conheço casos de condomínios aqui na Zona Sul, em que a vizinha antissocial, uma mulher, por exemplo, há notícias, né, de que arranha carro constantemente. Então, as pessoas têm medo, né? Pessoas que até tiram faca para o vizinho, ameaçam o síndico. Então, são situações em que eu entendo que a solução é que haja uma orientação jurídica, agora um ponto interessantíssimo, uma união de toda a coletividade a favor do síndico, para evitar que o síndico venha se expor. Porque esse infrator, às vezes, ameaça o síndico, e tem um dado interessante, a ponto de ninguém querer assumir a função depois. E tem pessoas, como aconteceu naquele povo fala, que mudam do apartamento. Então, eu tenho uma imobiliária. Eu conheço vários casos de proprietários que venderam o apartamento ou alugaram porque não suportaram conviver com aquele vizinho. Então, esse vizinho antissocial, repetindo, ele chega a afastar o morador até depreciar toda a coletividade. E o barulho... Só um detalhe, essa orientação jurídica que o Dr. Kênio falou é muito importante, porque muitas vezes o judiciário fica impedido de atuar porque o procedimento dentro do condomínio foi feito de forma equivocada. Acontece, vezes, do juiz ter que anular a multa que foi aplicada ao infrator, porque no condomínio não foi dado direito a ele de defesa, não houve um quórum qualificado da Assembleia. Então, todo condomínio deve ter um bom advogado que o oriente. O barulho é um dos maiores problemas enfrentados pela vizinhança. Um dado histórico interessante é do início do século XVII. A rainha Elizabeth I da Inglaterra proibia aos maridos ingleses baterem em suas mulheres depois das 10 horas da noite, a fim de não perturbarem os vizinhos com gritos. Hoje, a lei do silêncio fica só no papel em muitas cidades de Minas. O que fazer então nesse caso, doutor Kênio? A questão é um ponto interessante, o regimento interno, o regulamento. Um ponto que eu acho legal, que eu aprendi no meu dia a dia, né? Quando eu faço uma convenção, o regimento é para quem não tem educação, a verdade é essa. Porque na prática, quando a pessoa era educada, ela não tem que ler nenhum documento, é questão de berço, né? Como o doutor Carlos colocou. Então, eu acho que existe aí o bom senso, a pessoa tem que entender que ela vive em coletividade, que ela não pode realmente querer praticar barulho em nenhum horário, não tem só a lei de silêncio. A lei proíbe que você pratique excesso de barulho em qualquer horário.
Logicamente, durante a lei do silêncio, de 22 às 7 da manhã, existe um maior rigor nesse aspecto. Sim. Mas tem que haver também um pouco de tolerância. Às vezes, uma festa, por exemplo, pode acontecer uma vez ou outra. O nosso tema de agora vai ser a questão das festas, das boates. Grande problema que acontece, que é constatada pela municipalidade. Vamos ver o que diz a gerente de monitoramento da Secretaria Adjunta de Fiscalização de Belo Horizonte, Raquel Guimarães, sobre a perturbação do sossego ali. A maior reclamação mesmo é ou a questão das mesas e cadeiras nos passeios, né, que acaba gerando ruído de frequentador, ou na entrada e na saída das casas de shows e das boates. É uma tabela, né, que se é considerada. Primeiro que a legislação ela separa o horário diurno, o horário vespertino e o horário que a gente chama de noturno. Né? Então o horário diurno ele é de 7 da manhã até às 19 horas. Né? Dentro desse limite, o horário permitido, né, só para que não haja erros, deixa eu verificar aqui, né, o período diurno, no período diurno, que é de 7 da manhã às 19 horas, a princípio até 70 decibéis. No horário vespertino, né, que é de 19 horas às 22 horas, até 60 decibéis. E no horário noturno, que é a partir das 22 horas até às 7 da manhã, né, nós temos duas tabelas, digamos assim. Uma que é até às 23h59. Até às 22 horas até às 23h59, né, são o máximo, né, os níveis máximos é de 50 decibéis. E de meia-noite em diante, ou seja, de meia-noite até às 7 da manhã, né, o máximo seria 45 decibéis. Só um detalhe curioso, 60 decibéis, dizem que é um barulho de um salto alto andando dentro da casa. Mas, doutor Carlos Alexandre, a gente vê o seguinte, problemas do direito de vizinhança, não só internos no condomínio, como também externos, influindo a vizinhança. Tem solução isso? Parece que a lei não está funcionando. Eu acho que a solução definitiva é a educação do povo. Essa seria a solução definitiva. Para a gente viver em sociedade, eu penso que nós não podemos ser excessivamente sensíveis, de maneira que qualquer barulho, qualquer agressão nos ofenda, nos aborreça, mas nós também não podemos ser exageradamente insensível, de maneira que a gente não perceba que há outras pessoas à nossa volta. Direito, antes de ser um conjunto de leis, é bom senso. Desde que as pessoas tenham bom senso, tenham razoabilidade, eu penso que a situação se equaciona. Agora, na falta do bom senso e da razoabilidade, realmente deve-se recorrer ao judiciário mediante uma ação para proibição do barulho, uma ação de obrigação de não fazer, para que o juiz então determine e essa decisão então possa ser cumprida pelos meios que a lei prevê. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em instantes com o bloco final do programa.